O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. Glória a vós, Senhor. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã, e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, amados, a ressurreição de Lázaro é um dos maiores sinais feitos por Jesus. Ele já havia demonstrado o seu poder sobre a morte ao trazer de volta à vida a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Porém, Lázaro encontrava-se morto há 4 dias. Segundo a Bíblia Ave Maria, edição de estudos, este dado deve-se à crença judaica de que, no 4º dia, o morto já estava realmente morto. A alma já não podia voltar a habitar o corpo. Assim, Jesus dá uma prova inequívoca da sua divindade para converter os judeus, confirmar na fé os seus discípulos e manifestar-se como a ressurreição e a vida. Disse Jesus sobre a doença de Lázaro: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Será glorificado o Filho de Deus em duplo sentido. Pelo próprio sinal, que será o trazer de volta à vida um morto de 4 dias, e também porque esse sinal provocará a sua própria morte e ressurreição. Ao trazer Lázaro de volta à vida, Jesus sinaliza a nossa ressurreição futura, que se dará nele, que é o primogênito dentre os mortos, e a todos os que nele crerem. Porém, enquanto Lázaro só volta à vida terrena para ter que morrer outra vez, nossa ressurreição em Cristo será para a vida eterna. Santo Agostinho interpreta os pedidos feitos por Marta e Maria a Jesus como exemplos de oração confiante e de abandono. E é isso que nós precisamos fazer para alcançarmos a vida eterna em Cristo. Crer e entregar nossas vidas totalmente a Jesus, com confiança e abandono. Porque Ele é a vida, não só a vida eterna que ocorrerá após nossa morte e ressurreição, mas a vida sobrenatural que a graça opera na alma de todo aquele que crê e encontra-se a caminho da Jerusalém celeste. Ele nos traz a vida ainda nessa vida. Pois lembremos que sem Jesus estávamos mortos e condenados à morte eterna. Morte que entrou no mundo devido ao pecado. Por isso Jesus se compadece de nós e chora pela morte de Lázaro. Se a morte corporal do amigo arranca lágrimas ao Senhor,
Que não fará a morte espiritual do pecador, que causa a sua condenação eterna? Pois, como diz no profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que ele tenha a vida. A ressurreição de Lázaro é um grande grito do Senhor para nós, homens e mulheres de todos os tempos, que estamos acorrentados nas mãos e nos pés sob o domínio de Satanás e do pecado. Para que nos arrependamos, choremos também pelos nossos pecados e voltemos à vida da graça pela conversão e pelo arrependimento. Não importa há quanto tempo você está no pecado. Pode até estar podre e fedido por causa do pecado, como Lázaro, morto e corrompido. Deus quer a nossa salvação, portanto, jamais podemos desesperar e desanimar no nosso afã e esperança de alcançar essa meta. Santo Agostinho vê na ressurreição de Lázaro uma figura do sacramento da reconciliação. Quando nos confessamos, saímos do túmulo, da podridão do pecado e da morte, para uma vida nova, a vida em Cristo. Jesus não veio chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Portanto, não desprezemos o grito e as lágrimas do Senhor, que ora ao Pai para que creiamos e se compadece de nós, pecadores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.